No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta de autodestruição da Ethereum, o que ela faz, como ela é usada e o que isso significa para o preço da moeda. E claro, também vou falar sobre o lado bom e o lado ruim. É só você ficar aqui comigo nesse vídeo que você vai entender tudo isso. Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, vou direto ao ponto aqui, tá? Essa ferramenta que eu mencionei, ela foi colocada pelos desenvolvedores da Ethereum dentro dos smart contracts, tá? Para fazer um upgrade dos chamados DAOs, que são as organizações autônomas descentralizadas, o que eu já expliquei nos outros vídeos. Inclusive, se você ainda não viu meus outros vídeos, seria muito bom você dar uma conferida no canal. Mas basicamente são plataformas de negócios descentralizados que são capazes de funcionar sozinhos, tá? Sem a influência dos criadores. Quando você faz uma atualização dos antigos smart contracts para os novos, você precisa destruir os antigos. Existem mais algumas utilidades para essa ferramenta de autodestruição e nós vamos falar mais sobre isso depois. Primeiro, precisamos entender que a Ethereum funciona a partir de uma linguagem de programação chamada Solidity, acho que é assim que se pronuncia, tá? E uma vez que o desenvolvedor escreve um smart contract, ele perde a capacidade de mudar qualquer coisa nele, uma vez que é lançado e tornado público, porque se torna descentralizado. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas amam as criptomoedas, tá? Essa é a vantagem, porque não existe um dono. Também é uma das razões pelas quais as criptomoedas são tão valiosas, porque são raras e os desenvolvedores não podem entrar e mudar os smart contracts. Mas quando se trata de descentralização, essa prática tem um preço, tá? Que é a segurança da rede. Sempre vai existir algum defeito no sistema esperando para ser descoberto pelas pessoas erradas. E uma vez que isso acontece, não é possível mudar o código e consertar o defeito como nos bancos de dados privados, que são usados por empresas de cartões de crédito e pelos bancos. E é aí que entra essa ferramenta de autodestruição. A ideia é, se alguém consegue acessar um contrato inteligente, os programadores podem ativar a autodestruição e minimizar os danos ao dinheiro guardado dentro daquele contrato inteligente. E essa prática também é chamada de queimar tokens. Mas nesse caso, a Ethereum não está usando essa ferramenta para se proteger ou para proteger a sua rede, tá? E sim para destruir as próprias moedas. Mas por que isso? A explicação é um pouco complicada, mas eu vou tentar aqui simplificar ao máximo, tá? A Ethereum, ela quer mudar o jeito como processa as transações, porque na Ethereum 1.0, o conceito utilizado para fazer a segurança da rede é o Proof of Work, que exige que uma taxa seja paga para os mineradores toda vez que uma transação é feita. Isso para garantir a segurança da Ethereum. Mas nesse novo upgrade chamado EIP 1559, a Ethereum vai mudar o chamado Consensus Model de Proof of Work para Proof of Stake. Então, ao invés de pagar uma taxa para os mineradores em toda a transação, nós vamos pagar uma taxa para a rede em si. E uma parte dessa taxa vai se autodestruir, simplesmente desaparecer. Essa é a explicação técnica. Agora vamos para a parte prática. Por que isso está acontecendo e por que isso muda o preço da Ethereum? Bom, em primeiro lugar, a Ethereum vai conseguir competir com o Bitcoin em um nível que ninguém imaginou que conseguiria tão cedo, tá? E desde o início do ano, o preço da Ethereum se manteve mais ou menos estável, sem aumentar muito o valor como o Bitcoin. Porque teoricamente não existe um limite para a quantidade de moedas Ethereum que pode existir, ao contrário do Bitcoin, que como nós sabemos, tem um estoque máximo de 21 milhões. Sendo assim, esse upgrade poderia significar a transição da Ethereum de uma moeda inflacionária para moeda deflacionária, ou pelo menos uma que tem mais controle sobre a própria inflação, por conta dessa ferramenta de autodestruição. Se compararmos essa nova versão da Ethereum com o Bitcoin, por exemplo, dá para entender um pouco melhor os motivos dessa atualização e por que isso significa que os investimentos em Ethereum devem aumentar muito de tamanho. O Bitcoin tem um objetivo claro, de ser apenas uma espécie de ouro digital, e nós sempre comparamos o Bitcoin ao valor de mercado do ouro, de 10 trilhões de dólares. Já a Ethereum é comparável a algo muito mais complexo que o ouro, tá? Como o M1 ou o M2, na linguagem de economia, que representa trilhões e trilhões a mais que o valor de mercado do ouro. E é por isso que a Ethereum tem muito mais potencial no que diz respeito a multiplicar o próprio preço. Porque quando as pessoas compram Bitcoin, elas guardam para se proteger da inflação e não costumam usar para nada, tirando algumas raras pessoas que usam para fazer compras e etc. Já a Ethereum se fortalece porque as pessoas realmente usam a moeda. É a blockchain mais usada no mundo para construir apps descentralizados. Não podemos esquecer que temos ainda as organizações autônomas descentralizadas, que é o DAOs, que eu já falei em outros vídeos aqui. Temos as peças de arte digitalizadas chamadas NFTs, tem os DeFis, que são as finanças descentralizadas e muito mais, tá? Isso significa que no futuro a velocidade da taxa ao qual trocamos e utilizamos o dinheiro no Ethereum vai ficar muito maior do que no Bitcoin. Mas o que está acontecendo na rede com essa nova atualização? A frequência pela qual as moedas do Ethereum estão sendo criadas estão sendo superadas pela frequência com a qual as moedas estão sendo destruídas ou queimadas, o que cria uma realidade onde a demanda é maior do que a criação de novas moedas, tá? E isso não é apenas um exemplo
exemplo hipotético, isso já está acontecendo na rede. Obviamente, isso poderá tornar o preço muito maior, tá? Porque isso cria uma estrutura básica de oferta e demanda, como a que existe no Bitcoin. Outro ponto interessante é levantado pelo criador da Ethereum, o Vitalik Buterin, é que a razão pela qual as pessoas amam o Bitcoin, a razão pela qual o valor só aumenta é porque quando o valor aumenta, as pessoas compram mais. E o aspecto da blockchain do Bitcoin é um subproduto da sua existência. Em outras palavras, só existe para garantir a segurança da rede, mas não é o objetivo do Bitcoin. Bom, já a Ethereum utiliza uma abordagem completamente oposta, tá? A blockchain é o resultado final da Ethereum. A moeda nada mais é que um ativo para ser usado em cima da blockchain. E só aumenta de valor porque é um subproduto da blockchain realizando o seu trabalho de maneira bem sucedida. Bom, só para deixar claro aqui, uma abordagem não é necessariamente melhor que a outra, tá? Mas as duas coisas são completamente opostas, que funcionam de maneiras diferentes. Mesmo assim, a Ethereum poderia ter tido alguns problemas, tá? Com essa atualização e essa ferramenta de autodestruição. Quando a atualização foi ativada, poderia acontecer uma coisa chamada Chain Split, que é o que acontece quando uma moeda se parte em duas versões diferentes. Isso geralmente acontece quando um grupo se sente de alguma forma deixado de lado, tá? E nesse caso seriam os mineradores. Porque se a gente pensar bem, na Ethereum 1.0 os mineradores usavam seus computadores para garantir a segurança da rede e recebiam taxas por esse serviço. Mas e se no futuro eles não forem mais necessários? Então, é como se a rede fosse a Matrix e eles fossem o Neo. Eles podem fazer o que quiserem com a rede, criar novas moedas, planejar um ataque e o que quer que seja. E é claro que isso seria extremamente danoso para a rede, no entanto, as chances disso acontecer é quase zero, tá? Porque na verdade não existe nenhum incentivo para os mineradores atacarem a rede que rende tanto dinheiro para eles. É a lógica de não matar a galinha dos ovos de ouro, tá? Mas isso faz parte da diversão de investir em criptomoedas, tá? A gente nunca sabe um evento apocalíptico que nos espera na próxima curva. Bom, resumindo, depois dessa atualização bem sucedida da Ethereum, que a gente pode ver uma grande virada na história da moeda, tá? Além de um grande aumento no valor, então vamos ficar de olho. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo, eu agradeço demais você que ficou aqui até o final, tá? E que de alguma forma quer mudar sua vida através do conhecimento dessas novas tecnologias. Poxa, eu peço que se fez sentido pra você, compartilhe com as pessoas que você gosta, isso vai ajudar a gente a espalhar esse conhecimento por aí. E se você deixar um like, um comentário, vai me ajudar bastante a produzir mais conteúdo. No mais, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, um forte abraço, tamo junto, é nóis!